Você pode achar que está seguro, que construiu sua vida, sua carreira, sua família, que depois de anos de esforço, finalmente pode respirar e aproveitar os frutos do que plantou. Mas existe um momento na vida de todo homem que é muito mais perigoso do que qualquer crise dos 20 ou insegurança dos 30. É uma zona de risco invisível que se aproxima silenciosamente quando você chega aos 40. Uma zona que destrói casamentos, corrói carreiras, leva homens ao colapso emocional e financeiro. E quase ninguém fala disso, porque admitir essa verdade dói. O mais cruel é que ela pega exatamente os homens que mais acreditaram que estavam imunes. Um dia, ele acorda e sente orgulho. Conquistou estabilidade, comprou a casa, está criando os filhos, já não precisa provar nada para ninguém. No dia seguinte, ele se olha no espelho e percebe que algo mudou. O cabelo rareou, o corpo já não responde como antes, o olhar que antes transbordava ambição, agora reflete um vazio que ele não sabe explicar. Essa transição não é apenas física, é psicológica. É quando a vida cobra a conta do tempo, e muitos não estão preparados para pagá-la. Aos 40, todo homem carrega uma pergunta que nunca ousou colocar em voz alta. Foi só isso? É esse o auge? O que mais existe depois daqui? Essa pergunta é uma bomba relógio, e a cada dia ela começa a marcar mais alto dentro da cabeça, até se tornar insuportável. O homem que aos 30 parecia incansável, agora sente que perdeu o brilho. O profissional que se dedicou à carreira começa a perceber que os mais jovens chegam com mais energia, mais domínio da tecnologia, mais fome. E de repente aquele homem que era referência passa a se sentir ultrapassado, invisível, descartável. É nesse ponto que muitos entram em uma busca desesperada por validação. Não falamos apenas de mulheres ou aparência, falamos da validação existencial, a sensação de ainda ser relevante, de ainda ter um papel central. E para isso, muitos começam a se sabotar. Trocam carreiras estáveis por aventuras de negócio que não dominam, sacrificam anos de estabilidade em busca de uma glória rápida, ou mergulham em relacionamentos paralelos para tentar sentir o que já não sentem em casa. É como um atleta aposentado tentando voltar ao campo, mesmo sabendo que o corpo não responde. Só que aqui a consequência não é apenas ridícula, é devastadora. Você já reparou como tantos homens aos 40 se tornam caricaturas de si mesmos? O sujeito que nunca ligou para a academia, de repente fica obcecado pelo físico. O profissional respeitado que sempre se vestiu discretamente, agora aparece com roupas que não combinam com a idade. O pai de família que sempre esteve presente começa a inventar desculpas para chegar mais tarde em casa. Ele mesmo não percebe, mas está tentando fugir da própria sombra, e a sombra é o tempo. O mais perigoso dessa fase é que ela vem mascarada de liberdade. O homem começa a acreditar que está recuperando sua essência, que está revivendo sua juventude. Mas a verdade é outra, ele está em pânico. Pânico de se tornar irrelevante, de perder a virilidade, de não ser mais desejado, de ser apenas um figurante na própria vida. Essa corrida contra o relógio leva muitos a destruir tudo o que construíram, como se o passado fosse peso em vez de base. Aos 40, os sinais aparecem. O excesso de nostalgia, quando ele começa a falar mais do que viveu do que está construindo. O impulso de comparar sua vida com a dos outros, principalmente com homens mais jovens. A raiva, disfarçada em piadas sobre envelhecer. A vontade de provar de qualquer forma que ainda tem o que é preciso. Esses são os alarmes. Mas quase ninguém presta atenção até ser tarde demais. Você sabe qual é o momento exato em que um homem entra na zona de perigo? Não é quando ele perde o cabelo ou engorda. Não é quando os filhos crescem. É quando ele deixa de sentir orgulho do que já conquistou e começa a sentir vergonha do que não conquistou. Quando a sensação de vazio supera a de gratidão. Quando a cabeça dele se enche mais de e se do que de valeu a pena. É aí que ele se torna vulnerável a qualquer estímulo externo. Uma proposta arriscada, um flerte inesperado, uma oportunidade de recomeço que parece mágica.
O mercado sabe disso. A indústria sabe disso. Quantos anúncios você já viu prometendo rejuvenescimento, potência, performance, poder? Todos mirados no homem de 40 para cima, porque sabem que esse é o momento em que ele mais duvida de si mesmo. E homens em dúvida tomam as piores decisões. Compram o que não precisam, traem quem sempre esteve ao lado, arriscam o que levaram anos para construir. Não por maldade, mas por desespero de provar que ainda importam. E é por isso que digo, todo homem entra nessa zona. Você não pode evitar que ela chegue, mas pode escolher como atravessá-la. Alguns vão negar até o fim tentando viver como se tivessem 25. Outros vão sucumbir e destruir a si mesmos e quem está à volta. Mas os poucos que sobrevivem bem a essa fase são os que conseguem aceitar que a vida não é mais sobre provar, e sim sobre consolidar. Os que entendem que relevância não se mede em aplausos externos, mas em impacto real. Os que percebem que talvez a maior vitória seja não ceder ao impulso de recomeçar do zero, só para alimentar o ego. A pergunta não é se a crise vem, mas como você reage quando ela bate. Vai negar, se afundar e virar estatística? Ou vai ter coragem de encarar o espelho e encontrar um novo significado para os próximos anos? Porque sim, a vida depois dos 40. Mas só para os homens que têm a disciplina de não se perder na armadilha da validação. E agora eu quero saber de você. Você já percebeu esses sinais em si mesmo ou em alguém próximo? Já viu um homem arruinar a própria vida nessa corrida desesperada contra o tempo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero ouvir suas histórias. Se esse vídeo abriu sua visão e fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque eu vou continuar trazendo verdades que quase ninguém tem coragem de falar. Não para destruir, mas para preparar você. Porque a zona de perigo chega para todos, mas só alguns conseguem atravessá-la de pé.